palavra no coração, Senhor, para quando tiverem a oportunidade de estar entre o bem e o mal, possa sempre escolher, Senhor, fazer a tua vontade, agradar o seu Senhor e o seu Salvador, Senhor. Pai, nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, do 7 ao 12. 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 12. Que diz assim. Amém? Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, até aqui, irmãos, até o 12, que diz: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Podeis sentar, igreja. Glória a Deus, né? Hoje eu quero falar um assunto sobre vaso, né? Estava ali orando quando a irmã me deu essa oportunidade de estar trazendo a palavra e passei a semana meditando e pedindo para o Senhor confirmação, né? E hoje eu estava ali à tarde lendo e a irmã Fernanda colocou no grupo que o louvor seria vaso de alabastro, né? Então, mas o que eu quero falar hoje, né? Sobre o poder de Deus em vaso de barro, né? Porque nós sabemos, irmãos, que há vários tipos de vaso, né? Quando a gente fala vaso, geralmente as pessoas olham um vaso bonito, que se destaca, né? Um vaso de ouro, um vaso de prata, um vaso de barro, né? Mas hoje eu quero falar sobre vaso de barro. É para a igreja, irmãos. Nós somos igreja, nós somos barro. E aqui eu também quero falar um tema que eu coloquei, né? Tesouros em vasos de barro. E quero também falar sobre esse barro, irmãos, né? O que precisa, né? O que a gente precisa? Porque dentro desse vaso vai algo dentro desse vaso. E vem da parte de Deus, né? Então, o que precisa para aparecer dentro? Precisa ser quebrado, né? Porque um vaso bonito, de destaque, as pessoas veem só por fora. Nós não vemos o que está aqui dentro, né? E hoje o Senhor quer tratar com a igreja dentro de nós. Precisamos exalar isso que vem da parte do Senhor. Aqui no versículo 7 fala assim: temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Há uma excelência, irmãos, dentro desse vaso. E precisamos expor essa excelência. E não é fácil, né? Expor a excelência de Deus. Porque a excelência do poder de Deus é de Deus e não nossa. E muitas vezes nós queremos ser vaso de destaque. Nós queremos ser vaso de honra. Esquecemos, irmãos, que nós somos vaso de barro. Eu quero te falar aqui o que precisa. O vaso precisa se quebrar. Aqui em Jeremias 8:4 fala, eu vou ler para os irmãos: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro,
tornou a fazer outro vaso, conforme o que parecia bom aos seus olhos. Nós vimos que ali em Jeremias fala, né? Quando ele desceu ali à casa do oleiro e viu o Senhor fazendo aquele vaso bonito, e de repente aquele vaso trincou ali na mão do Senhor. E o Senhor não fala nessa noite: não poderei eu fazer outro vaso? Né? Não poderei eu fazer outro vaso melhor? Geralmente, irmão, quando a gente tem um vaso que trinca, nós queremos jogar fora, né? Às vezes a gente passa uma colinha e põe o lado virado para a parede, para que ninguém veja, né? Porque às vezes é um vaso que a gente gosta, né? Um vaso que tem uma simbologia que a gente ganhou de alguém, um carinho. Então a gente pega aquele vaso quebrado e cola, passa uma colinha ali, né? Até pinta, põe uns desenhinhos, aí vira ele para a parede. Mas ele continua quebrado, está trincado, né? E o Senhor, Ele permite que o vaso trinque. Muitas vezes o Senhor permite. Ele estava ali fazendo aquele vaso, e o vaso trincou na mão dele. E muitas vezes, irmão, não é para ser jogado fora. É que vem a exalar a excelência do Senhor, né? Então, eu me identifiquei aqui, né? Falando desse vaso. Outra coisa que nós precisamos, permitir ser quebrado. Ali em Jeremias 8,6 fala: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos a casa de Israel. Muitas vezes, irmão, nós queremos ser destaque, vaso de destaque. Aí, quando dá uma trinquinha, a gente reclama, porque está doendo. Aqui no 9 diz, aqui no 8, 2 Coríntios 4:8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Então, irmão, vem as perseguições. Essas trincas é o quê? É as perseguições, é as lutas. E às vezes a gente vai se sentindo um vaso sem valor. Muitas vezes nós se sentimos: eu não sirvo, não dá, não consigo. E não é isso que o Senhor trouxe aqui, essa mensagem hoje, nesta noite. Ele quer vasos, e quer vasos que permitam ser trincado, quer vasos que permitam que passe pela aprovação. Ele não quer vaso de destaque, ele quer vaso para ser usado. E como nós vamos ser usados? Primeiro nós temos que permitir ser quebrado. Primeiro nós temos que permitir ser moldado de novo pelo Senhor. Porque senão nós não vamos ser vaso. Nós vamos ser só um simples vaso, mas de barro não. E o Senhor, Ele confirma que nós viemos do barro. Eu fiz aqui uma pesquisa, irmãos, que fala assim: a Bíblia Sagrada, em diversos textos, nos compara ou nos chama como vaso de barro. Desde o princípio, irmão, quando o homem foi criado, ele foi criado do pó da terra. Então, ele é barro, irmão. Aqui nós vemos que há pelo menos 14 elementos químicos encontrados no barro. São também encontrados no corpo humano, que confirma que o homem foi tirado, que foi extraído do pó. E muitas vezes nós não queremos ser barro. Nós queremos ser vaso, mas barro não, né? E o Senhor, Ele fala: o homem veio do pó da terra. Nós somos pó, nós somos barro. Então, nós temos que aprender a ser barro. Não só ser vaso. É bom ser vaso, mas é melhor ainda ser barro. E precisamos ser barro. O que está faltando na igreja é ser barro. Tem muitos vasos e poucos barros. E o Senhor, Ele quer barro. Vasos de barro. Não que você não vai ser honrado. Sim, mas que seja barro. Nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça da sua essência. Viemos do pó e do pó voltaremos. É para lá que voltaremos. E as pessoas não. Quando se fala em vaso, é vaso de honra, é vaso de brilhante, é vaso de ouro. Eles querem se engrandecer.
Mas não é isso que o Senhor quer da igreja. O Senhor quer da igreja vasos de barro. Que se a gente aprender isso, irmão, que somos barro, nós vamos ser melhor. Nós vamos ser melhor. E aqui também diz que existe 208 tipos de barro, mas apenas 6 serve para ser vaso. Você vê quantos barros tem, mas só 6, irmão, serve para ser vaso. Então, que nós possamos estar incluído nesses 6. Nós possamos estar incluído nesses 6. Aqui diz assim, ó. Reconhecer o poder de Deus. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro. Tu és o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos, né? O Senhor é nosso Pai, irmão, foi Ele que nos fez, Ele sabe. Quando Ele te chamou lá no ventre da tua mãe, Ele já sabia o que Ele tinha com você aqui na terra. Nós já somos escolhidos, nós somos escolhidos a dedo. O Senhor nos escolheu desde o ventre. É que o homem na caminhada, ele se perde. Ele sai do propósito que o Senhor quer. O Senhor quer um propósito, um chamado, Ele tem um chamado específico. Mas conforme a caminhada, o homem se desvia. Porque ele se acha ser vaso, se acha ser melhor e esquece que é barro. Então, nessa noite, o Senhor adverte a igreja do Senhor a ser vaso, mas de barro. Então, nós precisamos, irmão, reconhecer. Aqui diz, o vaso não tem poder de perguntar para o oleiro o que está fazendo com o próprio vaso. Então, nós temos que parar de questionar. Aqui no 2 Coríntios 4:10 diz, trazendo sempre toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim, nós que vivemos, estamos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então saiba, irmão, vai passar perseguição, não vai ser fácil, vai ter lutas, vai ter tribulação, vai ter enfermidades, mas nós temos que confiar no Senhor, né? Mesmo se morramos aqui nessa terra, nós somos pó, nós vamos voltar para a nossa origem. Nosso Senhor, Ele tem um lugar preparado para mim e para você. E Ele quer isso da igreja. Que nós sejamos menos vaso e mais barro. Aqui também diz, precisamos como vaso consolar o nosso próximo. Aqui em 2 Coríntios 1, 4, 7, 8, 9, também fala sobre isso. Que nós precisamos, irmão, estar consolando o nosso próximo. Às vezes a gente vê as pessoas tão tristes, com problema, e a gente se foca no nosso. E esquece, irmão, de estar ajudando. Aqui em 2 Coríntios diz assim, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues. Esse é o outro. Irmão, pode colocar para mim aí, por favor? 2 Coríntios 1, 4, o 7, 8 e 9. Então, nós precisamos, irmão, ajudar. Que aqui fala, nós não podemos desesperar por causa da tribulação. A nossa batalha gera experiências necessárias para consolarmos aqueles que são atribulados, como nós fomos, e servirá de experiência para nutrir a vida e esperança. Né? Nós precisamos, irmãos, disso. Nós precisamos consolar os nossos irmãos. Hoje, nós estamos passando por uma aflição. O Jesus está cada dia mais próximo. Nós temos visto. E a igreja precisa de um avivamento. E esse avivamento vai acontecer como? Nós se unimos. Nós estamos dando a mão para o outro, ajudando um outro, consolando um outro. Se o irmão está enfermo, vamos ajudar em oração. Se o irmão está passando necessidade, vamos ajudar. Se o irmão precisa de uma oração, vamos estar orando. Eu tenho visto, irmão, no grupo das irmãs, graças a Deus, o que o Senhor tem feito.
Às vezes as irmãs estão longe, mas estão se alimentando da palavra do Senhor. É isso que o Senhor quer. Alimentar o seu povo, alimentar a sua igreja. Porque vem dias piores, irmãos. Nós temos visto que vem dias piores. Mas se nós permanecer firme, unido, consolando aos outros nas tribulações, nós vamos conseguir. A igreja do Senhor vai conseguir. Vai conseguir, é promessa, nós fazemos parte dessa promessa, irmãos. Nós fazemos parte. Então nós temos que consolar um ao outro. Nós temos que estar ali unidos numa só fé, ajudando. Nós vemos tanto descaso às vezes nas igrejas. Nós vemos tantos querendo ser vaso, tanta coisa que o Senhor fica triste. Porque a igreja não é isso. A igreja está unido. Aqui diz, porque somos trincados. E muitas vezes não entendemos como, quando trinca, a gente desanima. Porque o poder que opera em nós não é nosso, é do Senhor. Nós temos a excelência só, né? A igreja, irmã, nós vamos ver que a igreja é um encontro de vasos, mas de barro, né? Nós estamos aqui, é um encontro de vaso, mas de barro. Nós não podemos esquecer isso. Vasos de barro. Aqui se chama oficina, olaria, hospital, casa de restauração, casa de recuperação. E se a igreja não entender isso, ela não entendeu o seu papel. Precisamos entender como igreja, irmãos. Nós precisamos entender o nosso papel como igreja. Aqui vem tudo, irmão. A gente vai conversar com o irmão está triste, está enfermo, o outro está passando tribulação, o outro está passando necessidade, o outro, então, é aqui. Se nós como igreja não entendermos isso, nós não somos igreja. Nós não somos igreja. Então, nós como igreja precisamos melhorar. Todo vaso, antes de qualquer processo, é escolhido a dedo. O Senhor, Ele nos escolhe. Ele escolhe, né? Ele sabe que eu ia estar aqui hoje, Ele sabe que você ia estar aqui hoje. Ele te chamou, Ele te escolheu. Então, nós precisamos, irmãos. Uma coisa que eu achei muito interessante, que Deus falou ao meu coração, eu queria estar compartilhando com a igreja, foi também ali em Êxodo 25:10, que Deus manda fazer o tabernáculo de madeira de acácia. Os irmãos sabem que madeira de acácia é uma madeira dura. É uma madeira que é difícil trabalhar. É uma madeira que ela não molda, ela tem uns nó, né? Mas o Senhor ordenou, Ele podia ter falado, vai fazer de uma madeira mais nobre, né? Mas Ele escolheu uma madeira de acácia. E por que Ele não escolheu um cedro do Líbano, uma madeira nobre? Né? Então, a acácia, ela é dura, ela não molda, ela é muito tortuosa, dá trabalho, os artesãos, eles não gostam de trabalhar com madeira. E é isso que a igreja precisa, trabalhar com as madeiras dessa maneira, madeira de acácia, madeira que tem nó, que vai dar trabalho para ser tirado o nó. Mas no final, irmão, vai ser uma grande obra que o Senhor está fazendo. Nós vimos aqui que Deus, Ele manda fazer isso, e no capítulo 31, Deus fala a Moisés, Ele mesmo escolheu. Ele escolhe o quê? Ele escolhe as pessoas para trabalharem. Ele escolheu Bezalel, né? Colocou um espírito excelente de sabedoria. Ele capacitou para trabalhar com a madeira de acácia. E ele foi construindo uma caixa. Mas nós esquecemos, sabe o quê, irmã? Ele fez aquela construção. Mas o Senhor chamou Moisés. Moisés, o Senhor chamou Moisés. Pega ali ouro, pó, reveste por dentro e por fora. O ouro significa, irmã, significa a natureza divina. Aquela madeira podia ter imperfeição, mas ela foi coberta com ouro, foi betumada, e ali se tornou uma arca, que a arca simboliza a presença de Deus. E é isso que precisamos como igreja, ter a presença de Deus. Porque às vezes nós julgamos muito,
nós apontamos, mas essa madeira aí tem nó, essa madeira aí não serve, essa madeira não vai fazer, não vai sair arca. Mas é a ordem do Senhor. Ele ordena, pega lá a madeira de acais e constrói. Vai lá e faz. Sabe por quê? Porque o final é a excelência do Senhor. O ouro purifica todas as impurezas daquela madeira. E ali se tornou, sabe o quê? Uma arca linda e maravilhosa, que representando a presença do Senhor para nós como igreja. Então, irmãos, nós temos que ter essa visão. Aqui no 12 diz, no 2 Coríntios 2, 12, que diz: de maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Você vê que aqui é uma mensagem espiritual, irmão. Que de maneira que em nós opera a morte, foi a morte de Jesus. Ele morreu por nós. Mas em vós a vida. Ele deu a sua vida por nós. E às vezes nós não queremos compartilhar nada com ninguém. Nós não queremos ajudar. Nós não queremos nos sacrificar. Mas é importante que nós possamos fazer isso, irmãos. O Senhor, Ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você. Ele precisa, a obra do Senhor precisa. E eu quero dizer também que Deus não pega qualquer um, qualquer barro. Ele escolhe. Aqui em Jeremias 1,5 fala sobre isso. Eu quero estar lendo aqui para os irmãos Jeremias 1,5. Ele fala, como ele escolhe, irmãos, é a dedo. Ele chamou eu e você a dedo. Desde o ventre da mãe, ele chamou eu e você. Ele já sabia, irmãos. Ele já sabia que eu e você já vinha para um propósito. Jeremias 1,5 que diz: antes que eu te formasse do ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e dei por profetas. Então o Senhor te escolheu. Ele escolheu você para fazer a obra. Profeta não é para ficar de boca calada. Profeta é para anunciar. Nós vimos que os profetas antes, ele falava o quê? Ele falava o erro do povo, do juiz, dos reis. Ele apontava, mas sofria perseguição, mas era escolhido. Era chamado do Senhor. Então, não temos que ficar de boca calada, irmão, aceitando qualquer coisa. Aqui em João 15, Evangelho de João 15, 16, diz assim: não me conheceste vós a mim, mas eu vos escolhi e a vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto em meu nome pedires, o Pai lhe conceda. Então, essa é uma ordem do Senhor, que nós possamos dar fruto, irmãos. A igreja precisa dar fruto. Nós vemos que a igreja tem parado de dar fruto. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos só ser vaso. Então, Ele nos escolheu. Ele que nos escolheu. Ele que nos chamou para essa grande obra. Então, para mim foi importante, irmão, estar estudando essa palavra. Porque nós sabemos que muitas vezes nós passamos aflições, passamos perseguições, mas é para continuar. Porque Deus, Ele não quer só vaso de destaque, Ele quer vaso de barro. Ele quer te encher. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer te levar a lugares onde você não imagina. Porque às vezes nós somos vasos, mas o vaso só fica num lugar. Mas nós não fomos chamados como vaso para só estar prostrado. Nós temos que ser cheio e fazer a obra do Senhor. Nós temos que ter ali a convicção, como igreja, né? A igreja é encontrada como vaso de barro, como eu falei aqui. Precisa ter, irmãos. Nós precisamos ter na igreja. Hospital, né? Vem muita gente enferma, precisando de ajuda. Nós vemos aqui esse ministério, quanto tem ajudado os irmãos. Nós somos ajudados. Eu louvo a Deus por isso. Mas precisamos também retribuir, irmãos. Né? Porque às vezes as pessoas só querem ser ajudadas, mas não querem ajudar.
Precisamos ajudar. A igreja também é casa de restauração. Quantas famílias não são restauradas aqui dentro? Quantas? Chega aqui dilacerada, destruída. E o Senhor vai com a sua palavra, passando um bálsamo, restaurando vidas. Daqui a pouco nós vemos casamentos, né? Que no ano passado teve bastante casamento. E Deus restaurando, trazendo filhos. E assim o Senhor vai fazendo, irmão. Igreja é isso. Igreja é isso. Casa de recuperação, nós vemos que tem a nossa irmã Alessandra, né? Que nós continuamos orando, irmão. Não apontando, mas orando. Que Deus vai fazer a obra no momento certo. A igreja também, ela é hospital. E se nós não entendermos isso, irmãos, nós não entendemos nosso papel como igreja. Nós temos que entender nosso papel como igreja do Senhor, né? Vamos ser menos vaso de destaque, menos vaso que apareça, e mais vaso de barro. Porque quando trinca, irmão, dói. Às vezes vem as perseguições, o desânimo, a gente não quer, não quero, não. A gente tem que querer. Sabe por quê? Nós temos a excelência. A excelência do Senhor está dentro do nosso vaso de barro. E Ele conta conosco. E temos que deixar esse vaso trincar. Às vezes essa trinca é alguma coisa que está atrapalhando, é um orgulho, é algo que Deus não está se agradando. Aí Ele permite que trinque. A gente começa de novo. O Senhor vai lá, desce na olaria, Ele faz outro vaso bonito, né? Para a honra e glória do Senhor. E essa noite eu deixo essa palavra, irmãos. Uma meditação para a igreja. O Senhor, Ele fala aqui que é com o povo de Israel, é com a igreja. Nós somos esse povo. Para que nós venhamos despertar, irmãos. Porque geralmente, como vai ler palavra de vaso, é vaso precioso, vaso. Não que nós não sejamos preciosos. Somos preciosos sim. Cada um de nós tem um valor para o Senhor. Porque foi pago lá na cruz do Calvário. Foi pago com preço de sangue. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Só que muitas vezes nós precisamos ser quebrados. Tirar o que não agrada. Tirar do nosso coração algo que está atrapalhando o trabalhar de Deus. Ser mais barro do que vaso. Porque às vezes nós queremos ser vaso, mas não queremos ser barro. Mas primeiro nós temos que ser barro. Porque nós viemos do pó da terra. Nós vimos aqui que existe 208 tipos de barro. Mas o Senhor só escolheu 6. E que a igreja do Senhor esteja encaixado nessas 6. Que a igreja do Senhor venha estar encaixado nesses 6 tipos de barro, e se permitir ser moldado. Nós precisamos permitir, porque às vezes quando Deus começa a moldar, a gente não quer ser moldado. Precisamos permitir ser moldado. E dói, irmãos, mas vai ser para a honra e glória do Senhor. Nós vamos exalar o cheiro suave, o cheiro do Senhor, né? A morte na cruz do Senhor é para isso. Nós temos que seguir esse exemplo do Senhor. E assim eu deixo essa palavra, irmãos, em nome de Jesus, que nós sejamos vaso, que não viemos apontar, não. Ali, quando o Senhor escolheu aquela madeira que estava torta, para fazer a obra dele, fazer o tabernáculo, construir a arca, mas o resultado final, foi o Senhor chamou Moisés e falou, vai ali, com ouro, ponha ouro, ficou muito lindo, irmão, a arca. É a presença de Deus, que nunca falte na minha e na sua vida. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Obrigada, Zé. Deus seja louvado. Deus abençoe a nossa irmã Zenaide. Precisamos ser vaso que Deus venha usar, queridos. E Deus quer, e tem pressa, para que a gente possa ser esse instrumento. Está se aproximando a vinda do Senhor Jesus. E tem muita gente indo para o lado errado. Nós estamos hoje, sexta-feira, início desse período de carnaval. Vigiemos, irmãos. Em nome de Jesus, vigiemos.
porque esse mal, para nos